Alô, meus amigos, boa noite. Está no ar mais um programa RB Notícias especial. Eu estou aqui com Ney Gonçalves Dias e o nosso convidado é José Neumann Pinto, escritor, jornalista, poeta. Vai conversar com a gente aqui, o Ney, sobre o momento atual que vive esse país. Boa noite, Neumann. Boa noite. Eu agora não sou mais isso aí, eu sou youtuber. Youtuber. Mas não abandonou a poesia. Tem um canal no YouTube Neumann, com 128 mil inscritos. Agora tem uma coisa curiosa. Você, que é um dos mais brilhantes intelectuais da sua geração, você passou a vida inteira numa redação com a matéria escrita. Aí você vai trabalhar no rádio, na Jovem Pan. Aí você vai trabalhar na televisão, no SBT. Aí você volta para o rádio, na Eldorado. Como é que você sentiu essa sua participação nesta mídia tão dinâmica que é o rádio e a televisão? Ô, Ney, é o seguinte, Ney. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, conheci o meu amigo Hermano Henning. Ele era assessor do prefeito de Guarulhos, eu era repórter da Folha de São Paulo. Começo dos anos 70 ou seria... 70. Exatamente no 1970. Você, nesse ano, apresentava o Jornal da Manhã, da Jovem Pan, e era um jornal que eu ouvia todo dia. Então, eu sempre... A minha origem é imprensa, a minha origem é Gutenberg, eu sou gutenbergiano de origem. E na minha missão de Gutenberg, eu cheguei a dirigir o Jornal do Brasil. Quando eu dirigi o Jornal do Brasil, e eu caí, entrou outro no meu lugar, na direção, eu tive que achar um outro destino. Esse destino quem achou foi o Fernando Pedreira, que me convidou para escrever artigos no jornal. Então eu deixei de ser um burocrata de redação, como você me conheceu, e passei a ser um palpiteiro, escrevendo artigos para o jornal e tal. No novo ofício que me salvou, hoje eu tenho 67 anos, e continuo trabalhando, o que é um fato extraordinário, aliás, nós três aqui, né? Porque eu encontrei essa saída da opinião. Aí, na saída da opinião, Ney, eu fui primeiro para o rádio. Fernando Vieira de Mello, que foi o maior gênio de radiojornalismo que eu conheci na vida, vivia me enchendo a paciência para eu ir para a PAN, dar opinião lá, dar palpite. Eu nunca fui. A Rádio Pan-Americana é a Jovem Pan. Jovem Pan. E aí eu fui para a PAN, depois, quando o Fernando saiu para fazer a rádio Trianon. Né? O Fernandinho e tal. Não, aí o meu irmão, essa altura, o Anchieta, era o chefe de reportagem da PAN. Anchieta Filho. O Anchieta é seu irmão? É meu irmão mais novo. Mas ele esteve em Brasília há muito tempo também. Então eu me dediquei à opinião. Aí na opinião, primeiro eu fui à TV Manchete fechou, aí o Silvio Santos me ouvia na PAN e me levou para o SBT. Na verdade, eu sou um meio produto do Silvio Santos. Eu entrei e saí no SBT 3 vezes. Quando eu cheguei lá na primeira vez, o Hermano estava lá quebrando um galho na direção do jornalismo, e aí eu ia gravar, o Ney, eu ia gravar um comentário, eu não sabia nada de televisão, né? E o Silvio botou para cuidar de mim um cara chamado Ademar Dutra. O cara não entendia nada de televisão, então fazia um comentário muito ruim. E o Ademar dizia, tá ótimo, porque ele não queria perder tempo com regravação, né? E ele não me deixava nem rever o comentário. Mas eu aprendi graças a algumas pessoas. O Armando ficava lá me assistindo falar e gritava lá da sala dele pro estúdio onde eu estava gravando, aí, legal e tal. O Benedito Rui Barbosa, que me telefonava todo dia, mas dizia assim, rapaz, teu texto está muito ruim, você precisa melhorar esse texto. Mas, Benedito, eu nunca escrevi para rádio nem televisão, eu faço tudo de improviso. E o Hermano dizia, você parece, me lembra o Paulo Francis lá em Nova York, né? E aí o Benedito... Você dizia para ele, grava 50 segundos no comentário, 50 segundos cravado. Em cima, 30 segundos. Eu nunca vi ninguém assim. O Paulo Francis foi uma exceção que fazia isso. Aí eu tinha umas competições lá com o Nascimento, lá no SBT, porque nós éramos obrigados a fazer determinados comentários no tempo preciso, ele e eu, ele perguntando e eu respondendo, e quando terminava
sem ter texto, né? A gente apostava o tempo. Às vezes ele ganhava, às vezes eu ganhava. Mas era uma competição interessante. Foi assim que eu aprendi. Eu aprendi com o Benedito Rui Barbosa, me corrigindo. E uma vez, o Benedito disse assim para mim, olha, você olha a câmera como se ela fosse sua inimiga. Olha a câmera como se fosse a pessoa que você mais ama, a sua mãe. Aí eu comecei a seguir esses conselhos. Foi assim que eu fui. Aí agora, o Ney, você nem sabia, eu sou youtuber. Ontem eu vi uma notícia, Ney, que um menino de 7 anos de idade ganhou 22 milhões de dólares no ano passado, youtuber, fazendo comentarista sobre brinquedo. Uma revolução na comunicação. E eu, de repente, descobri esse negócio de uma forma muito simples, viu, hermano? Eu tinha um canal de YouTube que a minha web designer fazia. Primeiro eu comecei com um site meu, Estação Neumann, www.neumann.com. A minha web designer é a viúva do poeta Alberto da Cunha Melo, no Recife, a Cláudia Cordeiro. E ela abriu um canal para mim no YouTube. Eu colocava poemas, letra de música. Há um mês, eu tinha 60 inscritos no meu canal. Aí a Isabel, minha mulher, pegou o meu celular e disse assim, fala aí 15 minutos. Na frente de uns livros na sala de casa, eu falei 15 minutos sobre o tema do dia, coloquei no canal. Todo dia estou fazendo isso. E hoje o meu meio de comunicação, eu trabalho no Jornal Estado de São Paulo, onde eu sou editorialista, faço parte do blog lá, publico um artigo a cada 15 dias no Estadão e um artigo toda semana no blog do Neumann, no portal Estadão. E aí a Isabel, todo dia, 11 horas da manhã, eu gravo entre 10 e 15 minutos um vídeo e agora eu estou com 128 mil inscritos. Como é que faz para pegar lá o... YouTube, né? Aí você procura o canal José Neumann Pinto. E aí quando você vê o vídeo, se você gostou do vídeo, você dá um like. Um like assim. Ou então, unlike. E se você gostou muito, aí você pode se inscrever no canal. E toca num sininho que tem lá, que aí você passa a ser avisado quando eu gravar os próximos. Ô, Neumann, eu estou ansioso para te perguntar uma coisa aqui. Você se lembra, eu estou me lembrando do slogan do Repórter Esso, do antigo Repórter Esso, que nós três aqui nos lembramos bem, que era testemunha ocular da história. Eu acho que o Neumann pulou muita coisa aí. Eu o conheci como repórter, né? Com um caderno anotando. Na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo. Eu fui repórter da Folha de São Paulo. Ele pulou coisas aí, pulou muita coisa, né, nesse retrospecto que ele fez da vida profissional dele. Mas ele é realmente um testemunha ocular da história, porque ele acompanhou desde o início da década de 70 tudo que aconteceu na política brasileira e escreveu um livro, não é, que foi muito comentado, chamado O Que Sei de Lula. E eu tenho uma vontade imensa de perguntar para o Neumann, que ele classificava, que ele dava ao Lula o título de maior líder político do país. Eu quero saber se você continua pensando assim hoje. Eu continuo e sou confirmado pelas pesquisas. Depois de tudo... Eu sou confirmado pelas pesquisas. O Lula é o presidente da República mais popular da história. Agora, também digo, hoje, esse livro meu é um livro inocente. No dia que eu conheci o Lula, em maio de 75, o Lula tinha acabado de assumir a presidência do sindicato, eu vi que estava diante de um malandro. Um malandrinho. Eu achava que era um malandrinho. Depois, eu acompanhei a trajetória onde ele se transformou o maior ladrão da história do Brasil, né? Confirmado pelo processo em que ele foi condenado, em segunda instância, por corrupção e lavagem de dinheiro, né? Isso é resultado da enorme habilidade política dele e de uma genialidade que eu sempre reconheci nele. Muita gente até hoje cobra isso de mim, como se eu fosse um idólatra. Mas você dá cacete do Estadão. Os seus artigos, os artigos dele no Estadão é pau no PT, é pau no Lula. Dá a impressão que ele tem uma campanha contra o Lula e o PT. Mas você percebeu isso? Mino Carta não percebeu. Paulo, eu ia até dizer do Paulo Henrique Amorim, mas Fernando Henrique Cardoso
não percebeu. Nessa época, a gente estava por aqui, envolvido naquele movimento que florescia lá no ABC, e a intelectualidade brasileira, sabe, servia ao Lula como se ele fosse realmente... Até hoje. Continua 43 milhões de brasileiros votaram no Lula nessa eleição. Ninguém acredita que alguém votou no bestalhão do Fernando Haddad. O que levou FHC, Mino Carta, aquele pessoal ali da revista Veja... A própria falta de caráter deles, não a falta de caráter do Lula. Lula nunca teve caráter nenhum. Mas ninguém percebeu isso. Eu percebi no dia que eu o conheci. Eu encontrei com ele recentemente, agora, há poucos meses, em Campo Grande, junto com o presidente dessa emissora aqui, o empresário Marcos Tolentino. E a gente conversou com ele lá, eu quebrei um galho para arranjar um avião para ele, que o avião dele não levantou o voo, negociação. Veja bem, é difícil para mim acreditar que ele roubou tanto. Porque eu sempre conheci ele, sempre me tratou muito bem, eu sempre tratei ele muito bem. Nunca passou pela minha cabeça que iria roubar tanto dinheiro como roubou. Ele é um artista. Olha, Ney, olha aqui, não é só uma questão de roubar. A falta de caráter do Lula é uma coisa evidente na biografia dele. Eu escrevi esse livro que sei de Lula. Esse livro, infelizmente, não tem tudo que eu sei sobre ele hoje. Hoje eu preciso escrever um livro que eu não sabia. Por exemplo, o Lula, eu já sabia, está no meu livro, o Lula é uma invenção do Golbery e do Couto Silva. O Golbery inventou o Lula para evitar que o Brizola tivesse apoio sindical. O Golbery tinha uma bronca pessoal do Brizola, tinha a ver com o Rio Grande, a cidade onde o Golbery nasceu, e o Brizola levou o Rio Grande à falência, fazendo o porto em Porto Alegre. E então ele criou o Lula para destruir o Brizola, para evitar que o Brizola tivesse protagonismo político. Os empresários brasileiros, Mário Garneiro, o Luiz Eulálio Bueno Vidigal, foram todos instados pelo Golbery a dar força ao novo líder sindical do ABC. O Paulo Vidal, que era o grande líder do ABC, e foi obrigado a deixar a presidência do sindicato porque a fábrica dele saiu da base de São Bernardo e o Lula assumiu. O Lula vendeu greve. Quando ele era líder sindical, o Lula vendeu greve. Eu frequentava a casa operária dele, e ele diz hoje que não... Ele deu entrevista para o Mino Carta e para o... Como é que chama esse economista lá da... Beluso. O Luiz Beluso, dizendo que não me conhecia, que era um absurdo que eu tinha escrito um livro sobre ele, se eu não conhecia. Eu frequentava a casa dele, ele frequentava a minha. E lá eu vi, o Lula recebia assim. Hoje eu vi uma notícia sobre o Mauro Marcondes, está preso em Brasília. Eu estava na casa do Lula, bebendo cachaça com um cambuci, e aparecia o Mauro Marcondes com uns envelopes pardos. Lá eu achava que era documento para assinar de coisa da greve. Hoje me disseram que é outra coisa, que pelo menos o cara está preso lá, não é por causa de documento, né? Depois o Emílio Odebrecht contou que comprou a greve dele. E ele comprou a decisão dele. Então ele era um venal. Depois ele foi agente de informação da ditadura. Eu conto na abertura do meu livro o encontro nosso, ele, eu, o Alexandre von Baumgarten, no apartamento do Alexandre von Baumgarten, o Lemos, João Batista Lemos, o delegado Gilberto Alves da Cunha e um coronel do SNI chamado Gilberto Zenker, que o general Medeiros mandou o Zenker conversar com o Lula para saber se era verdade que ele não ia apoiar a volta dos exilados, que ele tinha dito isso ao Cláudio Lemos. O Golbery mandou o Cláudio Lemos procurar Dom Paulo Evaristo e o Lula para que eles apoiassem a volta dos exilados. E eu levei o Cláudio Lembo ao sítio Fubangos do Lula, sítio pobre do Lula, na beira da represa. Atibaia, não é? No próprio ABC. Nós vamos continuar falando sobre tudo que envolve a política brasileira no segundo bloco do nosso RB Notícias especial, principalmente essa história aí de que Golbery do Couto e Silva, o general Golbery, o homem forte do governo militar no Brasil, acreditava que Lula poderia servir a esse próprio governo, a ditadura. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já. Nós estamos conversando hoje com o meu amigo José Neumann e Pinto. Voltamos já. Sabe que tem meu copo?